A Páscoa é uma data astrológica, que é a lua cheia após o carnaval, 40 dias após. A quarentena é uma prática astrológica. E a astrologia é anterior à própria escrita. Você só tem a coluna reta porque sobrou tempo para o humano olhar para o céu e falar. Existe algo lá em cima. Nós andávamos de quatro. Nós endireitamos a coluna porque olhamos para o céu. Se hoje você tem uma coluna que registra tudo em você, é porque os seus antepassados lutaram para olhar para cima, e para cima a gente encontra, alguns chamam de um Criador, o Todo-Poderoso, Javé, Deus, e enfim, tantos nomes. Em qualquer religião a gente vai entender que há força cósmica da vida que permite que tudo exista. A coluna, a sua coluna, marca toda a sua estrutura de vida e o seu futuro, e conta também sobre o seu passado. E o mapa astral é um manual de instrução que cada um de vocês tem e só serve para você. O seu manual só serve para você. O seu manual só serve para você, para mais ninguém. Essa é a mágica. Como que é isso? Existe uma matemática de nascimento, de nascente e poente, que faz você ter um guia para você se instruir para uma paixão. Mas a proposta é falar de relacionamento. Tem gente que quer ter relacionamento, mas não se percebe construindo relações. E as relações, para algumas pessoas, são públicas. Para outras pessoas, são mais privadas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida, muito introspectiva. Estar aqui é uma luta. Eu tenho que fazer meditação, oração, cantar para conseguir me expor. Mas isso é de toda a minha vida, que sempre foi assim. Por quê? Relacionamento humano é um dar e receber. E para cada pessoa é de um jeito diferente. Todos nós temos um negócio que chama ascendente, que é a consciência do eu, e descendente, que é a consciência do outro. Não existe a menor possibilidade de você ter uma vida saudável sem você olhar para o outro. Mas não existe a menor possibilidade de ter uma vida saudável se você não olhar para você. O você é o ascendente. Aí todos nós nascemos com uma ferramenta única. A sua é diferente da minha, a dela é diferente da dela, e assim é com os 8 bilhões de pessoas. Aliás, gente, gato, cachorro também tem mapa astral. Por quê? É uma foto do céu. A gente sabe quando uma empresa vai durar e quanto ela vai durar pelo céu que ela tem. Existem coisas que são sazonais. Elas nascem, vivem um pouco e morrem. Porque isso é astrológico. Existe, por exemplo, se você abrir um negócio sob a égide de Mercúrio, isso é relacionamento. Se você abrir um negócio sob a égide de Mercúrio, ele vai durar 90 dias. Por quê? O ciclo de Mercúrio é de 88 dias. Se você abrir um negócio sob a égide de Saturno, ele vai demorar 29 anos. Por quê? Porque é o ciclo de Saturno, 28 anos mais um ano para final, para concluir. E o que isso tem com relacionamento humano? Muitas vezes a gente fala assim, fulano não me ama, Beltrano não me quer, ninguém me gosta, ninguém me deseja, mas essa é uma fala de uma pessoa que primeiro não entendeu o seu próprio ascendente. E na astrologia, o que a gente tem de presente para receber? A consciência solar. O que é a consciência solar? A consciência do eu. Todo mundo tem um lugar no mapa onde ele precisa brilhar. Todos. Você, a Vera, a Maria José, todo mundo que está aqui tem esse lugar. Só que a maioria de nós, com licença,
nós não percebe a importância de saber esse núcleo. Qual é o núcleo que eu tenho para entregar para o mundo aquilo que eu vim fazer? Então você é uma semente única, exclusiva. E muitas vezes no lugar onde você menos espera, está lá a solução para a vida de uma circunstância completa de ser humano. Alguém aqui já ouviu falar da Cabrini? Cabrini foi uma freira que em 1819 ela entrou no pior subúrbio, no lugar mais horrível de Nova York, que era onde viviam as prostitutas, aonde viviam os abandonados e as mulheres que foram estupradas, e os bandidos, e os homens que foram rejeitados, e as crianças que ninguém queria. E naquele lugar só existia um grande favelão. Cabrini criou a instituição mais importante da história da humanidade, e vocês não sabiam. Porque quando ela criou a instituição, ela estava sob a égide de Plutão. Isso é astrologia. Mas eu vou falar um pouco mais da Cabrini, para a gente quebrar todos os nossos preconceitos. Cabrini sofreu, aos 19 anos, uma grave pulmonite. Naquela época, qualquer doença pulmonar, a pessoa o quê? Morria. E o médico disse que ela ia morrer em 2 anos. Passam-se 20, 40. Vou cortar aqui, Cabrini morreu aos 67 anos. Nova York já estava crescendo. Mas por que falar da Cabrini? Porque isso é astrologia. Quando ela nasceu, ela tinha um céu onde estava escrito: você não vai se casar, você não vai ter filhos e você vai ser protegida por uma grande instituição. Dito e feito. Essa instituição era o Vaticano, e mais de 200 milhões de pessoas do século XIX para o século XX foram beneficiadas, ainda não são beneficiadas pelo século XXI, pelas instituições criadas a partir de Cabrini. Quem já ouviu falar dos Médecins Sans Frontières, os Médicos Sem Fronteiras? É uma das instituições. Quem já ouviu falar do Instituto Cristóvão Colombo, uma instituição que cuida de crianças abandonadas? Quem já ouviu falar do Hospital São Paulo? Também está lá, Jesus! Quem já ouviu falar do Pontifícia Universidade de Mônaco? Também! Tudo começou com Cabrini. Ninguém sabia. Mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? A gente tem ali a graça, que tem essa natureza comunicativa de gregária, de juntar pessoas. É o mapa dela. Então, às vezes, você está perdendo uma grande oportunidade quando você não vai lá para o mapa que ela te entrega. Vamos passar na frente, público. por favor. Ela tem um mapa público. E toda vez que ela vai para o público, ela aprende e o mundo aprende. Ah, mas por que você está falando da graça? Porque eu fiz o mapa da graça. Então, essa é uma característica daquela pessoa. Se ela vive isso, as coisas acontecem para ela e para as outras. Por que eu falei da Cabrini? Porque às vezes a Cabrini só foi honrada aos 66 anos de idade. Aos 66 anos de idade que o Vaticano autorizou que ela ganhasse o dinheiro. Que ela ganhasse o dinheiro. Então vocês percebam o seguinte: não importa o que você está fazendo agora. Não é o agora. Importa o que você está fazendo para você agora. É maior. Ou seja, o que eu posso fazer hoje no meu melhor agora? Só que veja bem, não tem ascendente e descendente? Ascendente é olhar para mim. Descendente é olhar para o outro. Se eu não olhar para mim, quem eu sou e o que eu tenho, se eu não abro espaço para o que o outro tem, eu não consigo enxergar o outro. E se eu não enxergo o outro, eu não tenho o quê? Relacionamento. Por que eu comecei a falar da Cabrini? A Cabrini era uma criança pobre, miserável, que criou o banco mais poderoso do planeta. Qual banco é esse? O Banco do Vaticano.
O Banco do Vaticano, gente, eu sou astróloga, eu não estou contratada por um católico, mas é para dizer, a pessoa nasce com um mapa, ela não precisa acreditar em astrologia, ela vai viver o mapa dela. Ou ela vive o mapa dela e constrói coisas, ou ela não vive o mapa dela e constrói doenças. E o que é doença dentro da astrologia? É uma tentativa de te garantir viva. Vivo. Se você fica doente, você ainda está dando um respiro para poder sobreviver. Porque senão você morria. Ah, então é bom ficar doente? Não. Não é bom ficar doente, gente. Mas se você ficou doente, é a sua alma falando. Alguma coisa precisa ser feita. Você vai precisar mudar o curso das coisas. Você vai precisar mudar a trajetória das coisas. E o que a astrologia serve para os relacionamentos? Quando você sabe qual é o ciclo e quanto tempo ele demora, você vai fazer um investimento na sua vida certo. Se você vai se relacionar com uma pessoa, você pode ter um relacionamento de um dia com uma pessoa e ser feliz? Mas por que a gente quer ter sempre a eterna permanência? Porque a nossa ignorância de uma alma infeliz. E quando que a alma fica infeliz? Quando ela não encontra o lugar mais importante, que é o propósito. Só que eu não consigo ter o propósito se eu não entendi o que é reconhecimento, se eu não entendi o que é validação. Olha como é sofisticado. E tudo isso tem ciclo. Eu vou provar para vocês. Quantos dias tem uma semana? 7 dias, certo? 1/4 do ciclo de lua. 28 dias fazem um ciclo lunar. Então não é aleatório que o seu dia da semana tem 7, seus dias de semana são 7. Quantos dias fazem um ano? 365 dias. Que é o tempo que a Terra, aqui é o Sol, vem cá você. Ela é o Sol, eu sou a Terra, minha mão é a Terra, eu sou a lua. Eu dou essa volta aqui, eu fiz um ano, aconteceu um ano. E aí eu passei de aniversário. Quando a Terra volta ao ponto original, você faz o quê? Aniversário. O seu aniversário é o seu reconhecimento solar. Se você não sabe para que você veio, o que você faz, como você faz e por que você faz, você está perdendo tempo. Você está perdendo energia. Se o que você faz não envolve amor, entrega e um funcionamento, um propósito, você está passando a vida. Você está deixando a vida passar. Isso geralmente vai trazer o quê? Dores, sofrimento, doenças. Qualquer doença do seu corpo, você primeiro abençoa, tá? Porque o Senhor das bênçãos é Netuno, quer dizer, é Deus que criou Netuno, e Netuno tem a função de no seu ciclo melhorar a sua imunidade, porque ele está falando que está na hora de você mudar o curso. Vou dar uma prova bem simples. Quando que as pessoas ficam com mais problemas de garganta? Quando muda a estação, não é isso? Ou quando elas saem de um lugar muito quente para ir para um lugar frio? Por quê? É a alma dizendo, opa, preciso me transformar. Então você está lá no oba-oba, numa super distância, e aí de repente você entra num escritório, numa energia mais tranquila, você precisa reorganizar a alma, senão você vai ficar com o quê? Problema na garganta. Então você percebe que assim, o corpo ele tem 7, o corpo não tem um corpo só, ele tem 7 corpos. Então nós temos o corpo emocional, o corpo afetivo, que tem as memórias de tudo que aconteceu com você, isso é astrologia. Você tem o corpo mental, de tudo que você aprendeu no correr da sua vida. Você tem o corpo material, que é o da terra. Você tem o corpo espiritual, você tem o corpo etérico, mas etérico não é da terra? Este é o carnal, o etérico é o conjunto daquilo que faz a sua carne existir. E você tem o corpo emocional. Então esses 7 corpos, eles nos entregam aquilo que a gente vai chamar de ser vivo. Mas não fica pensando que você é especial, não.
A lagarta tem os mesmos corpos. A cobra, a lagartixa. Por quê? Cada um está dentro da sua função. Quando a gente entende isso, então a gente vai buscar quem sou eu, o que me acende, por isso que chama ascendente. O que me acende? Ah, eu tenho ascendente em touro. Quem aqui sabe o seu ascendente? Levanta a mão. Qual que é o seu ascendente, Vera? Sagitário. Qual que é o seu ascendente? Aquário. Ok. Ela ascende quando ela viaja filosoficamente, quando ela viaja fisicamente. Ela viaja e ela aprende a ser ela. Essa viagem ela é física, de voo de um lugar para o outro, e ela é mental, voo de um conhecimento para o outro. É como ela ascende. Você acha? Aquário. Érica. A Érica, ela tem um ascendente em aquário. Ela ascende quando ela enxerga o futuro, uma perspectiva. Ela chegou aqui falando o quê? Que ela passou da fase do ninho vazio para ser uma artista. Então ela está vendo perspectiva do futuro, ela viu, agora ela quer que você também faça. Que aquário, ele tem um egoísmo maravilhoso. Não me enche o saco, vai cuidar da tua vida. Faz isso, ó. Pá, pá, pá. Não é assim? Por quê? Quem mais é que sabe o ascendente? Você, Perna, você tem ascendente em Escorpião, é as profundezas, né? Ela acende quando ela pega um tema e vai profundamente neste tema. Seja qualquer tema que ela tenha interesse. Eu tenho dó de quem fez mal para a Pérola. E se ela pegar, você gostou. Por quê? Porque o ascendente em Escorpião tem a característica do investigador, a característica do Sherlock Holmes. É uma alma de Sherlock Holmes. E a gente entender o que é o nosso ascendente. Quem aqui sabe onde está a sua lua? Ninguém sabe onde está a lua. Não. Onde está a sua lua, Pera? Que legal, você nasceu então numa lua nova. A lua em Libra está sempre querendo negociar. A lua está sempre querendo negociar, porque a lua é a experiência que a gente teve de 0 a 4 anos de vida. E dos 0 aos 4 anos de vida, o que a gente queria, gente? Mamãe, colinho, abracinho. E aí a gente também carrega o encanto irresistível, a criança que foi acolhida ou desacolhida. Você vê uma pessoa que é sempre ranzinza, malcriada, nervosa, irritada, provavelmente quando ela era criança ela não teve acolhimento. Então a velhice dela pode ser dolorosa se ela não acolher a sua criança interna. Então nós precisamos aprender esse processo do acolhimento lunar. A gente precisa aprender esse lugar de acolhimento lunar. E o que é o acolhimento lunar? É você reconhecer a sua potência emocional. Então agora, para fechar, Cabrini. Cabrini nasceu em condições insalubres, não teve filhos, não teve marido, não teve romance, nem fez sexo. E foi uma das mulheres que mais deixou a sua marca no mundo e você nem sabia quem ela é. Mas se eu te perguntar quem foi a Coca-Cola, quem é a Coca-Cola, todo mundo sabe. A gente precisa aprender a fazer propaganda das Cabrines da vida. A gente precisa fazer não mais o que o mundo está dizendo que a gente tem que fazer, mas aquilo que o nosso coração nos diz para fazer. Como disse a Érica aqui, eu estava numa tristeza na síndrome do ninho vazio. Ela saiu do ciclo saturnino, do segundo ciclo saturnino, e entrou no próximo ciclo uraniano. Abraçar o futuro. Isso aqui, eu estou usando, não acertei com a Érica, tá? Ela está sendo minha cobaia. Quando você sai de um ciclo e entende que você tem um próximo para viver, você entra no lugar daquilo que a gente vai chamar de êxtase. Se a sua vida está sem êxtase, arruma casa. Se a sua vida está sem êxtase, vai fazer a visita para alguém. Se a sua vida está sem êxtase, fica pelado e dança no meio da sala. De verdade. Porque significa que você precisa sair de um lugar de acomodação e ir para um lugar de transformação.
Por que ficar nu? Porque é simbólico você tirar a roupa e fazer algo que você nunca fez. Eu não vou dizer para você andar na rua pelado, porque daí não vai dar certo. Mas o que é isso de astrologia? A astrologia é um grito interno para você parar de querer ser igual a outra pessoa e entrar no ciclo mágico de você ser apenas a pessoa que você escolheu ser no sagrado momento do seu nascimento. Sejam tão poderosas quanto foi Cabrini. Se alguém tiver pergunta de astrologia, eu vou ficar do lado de lá e a gente pode fazer um papapá. Um papinho, uma conversa. Obrigada. Então tem que agradecer porque ela veio de São Paulo por causa de mim, para falar.